Bom dia e santo domingo. A Rádio Renascença está a transmitir nesta manhã de 28 de junho, diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Misericórdia, a missa do 13º domingo do Tempo Comum. Neste domingo, somos convidados a convertermos-nos ao Evangelho, a amar a Deus acima de todas as coisas, principalmente nestes tempos tão difíceis que atravessamos. Somos ainda chamados a cuidar daquelas pessoas marginalizadas e mais pequeninas, normalmente esquecidas, como se cuidássemos do próprio Cristo. É esta missa preside o Padre António Ramírez. Somos neste momento convidados a unirmos-nos em espírito e verdade ao Padre que presida a missa, à Assembleia Cristã e a toda a Igreja que se reúne neste momento principal e essencial do nosso dia. Aproveitemos este momento para rezar por todas as pessoas que já morreram infectadas com este novo vírus, pelas suas famílias, por todos os que ainda estão infectados para que recuperem, pelos médicos e pelos sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queria saudar a todos os que nos acompanham através da Rádio Renascença, sede todos bem-vindos, de um modo particular os que estão privados da liberdade. Queria dar uma palavra especial, porque já não vou há muitos meses ao estabelecimento prisional da Carregueira, para todos os reclusos. Estou convosco em oração, e de todos os outros estabelecimentos prisionais também uma saudação muito especial. Os que estão sozinhos, os que vivem sozinhos e não podem sair de casa, os que se encontram em viagem, os idosos que vivem pelos lares, muita coragem, muita força para estes momentos de tribulação, os mais pobres, aqueles que estão a ficar mais pobres também neste tempo, todos os outros que estão doentes, internados nos hospitais, nos centros de saúde, que o Senhor a todos acompanhe também. Nós vamos a todos ter presentes nesta Eucaristia. Vamos também ter presente os que estão aqui conosco reunidos. Queria ter uma palavra também para a Dona Arcanja e o Sr. Armando, nos 50 anos de matrimónio. Sede bem-vindos, rezamos também por vós. Damos graças a Deus também pelo 5º aniversário da ordenação do Padre Ricardo Figueiredo, filho desta terra, e rezamos por os nossos irmãos já falecidos, Maria Helena Celestino, Cristina Magalhães no 2º mês de falecimento, Manuel Pereira Patrão, João Silva, Maria da Paz Félix dos Santos, Adelino Rodrigues, esposa e filhos, Maria José Menezes, e também pelas benditas almas do purgatório.
E para podermos celebrar mais dignamente estes santos mistérios, reconheçamos agora, irmãos, que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Cantamos neste momento, aclamando a Cristo e implorando misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz, não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. A hospitalidade é uma das virtudes mais humanas e de grande tradição entre os antigos, como a leitura nos mostra. Certamente porque na vida da gente desse tempo, os apoios para quem viajava eram muito deficientes. Leitura do segundo livro dos Reis. Certo dia, o profeta Eliseu passou por Sunam. Vivia lá uma distinta senhora que o convidou com insistência a comer em sua casa. A partir de então, sempre que por ali passava, era em sua casa que ia tomar a refeição. A senhora disse ao marido: estou convencida de que este homem, que passa frequentemente pela nossa casa, é um santo homem de Deus. Mandamos-lhe fazer no terraço um pequeno quarto com paredes de tijolo, com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Quando ele vier à nossa casa, poderá lá ficar. Um dia chegou Eliseu e recolheu-se ao quarto para descansar. Depois perguntou ao seu servo Giezi: que podemos fazer por esta senhora?
Giesi respondeu: na verdade, ela não tem filhos. E o marido é de idade avançada. Chama, disse Eliseu. O servo foi chamá-la e ela apareceu à porta. Disse-lhe o profeta: no próximo ano, por esta época, traz um filho nos braços. Palavra do Senhor. Cantemos agora o refrão do Salmo: cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Pensemos neste momento mais difícil da nossa história, na misericórdia infinita do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. As misericórdias do Senhor. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclamam o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Vós sois a sua força, com o vosso favor se exalta a nossa valentia. Do Senhor é o nosso escudo e do Santo de Israel o nosso Rei. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. Esta passagem dá-nos a doutrina fundamental sobre o batismo. Ele é o sacramento que nos faz participar no sentido profundo da morte e ressurreição de Cristo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na sua morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.
Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele, porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vida cristã é, ao mesmo tempo, renúncia e conquista, perder e ganhar. Como foi para Jesus, que morreu dando a vida, mas ganhou ressuscitando. Aleluia, 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 aleluia. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para anunciar os louvores de Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um destes pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Escutemos com atenção a homilia do Sr. Padre António. Queridos irmãos, o Evangelho apresenta-nos temas variados como a hospitalidade, a cruz da vida, a morte, mas podemos dizer que o tema da vocação está presente em todos, Deus acima de tudo, e ainda as consequências também do nosso batismo, a vida nova, a liberdade de filhos de Deus. E Deus recompensa o bom acolhimento e a caridade dispensada ao próximo, a hospitalidade. Nós sabemos o que é isto aqui na nossa paróquia, porque o copadroeiro desta paróquia, São Bento Meni, é o homem da hospitalidade, o fundador da Casa das Irmãs Hospitaleiras e, concretamente, da Casa de Saúde da Idenha, que está aqui localizada em Belas. Por isso sabemos bem o que é ser hospitaleiros. Esta vila de Belas é também uma vila hospitaleira e que em tudo quer acolher e quer dispensar caridade para com o próximo. Esta atenção já é uma forma de levar a cruz e de seguir Jesus, que deve estar acima de tudo e de todos. E São Paulo diz-nos também que pelo batismo nós entramos numa vida nova, uma vida nova que nos leva a exercer a caridade e a hospitalidade.
E para além deste tema de São Paulo, do batismo, o Evangelho apresenta-nos as condições para nós seguirmos Jesus e novamente este tema da hospitalidade que é corroborado na primeira leitura, onde a mulher sunamita acolhe da melhor forma o profeta Eliseu na sua qualidade de mensageiro de Deus. Não apenas lhe põe a mesa, mas com a anuência do marido faz-lhe mesmo um quarto para que ele aí possa descansar quando passa. E em recompensa, o profeta promete-lhe milagrosamente um filho, apesar da idade avançada daquele casal. Jesus, no Evangelho, recompensa também quem acolhe os discípulos na sua qualidade de discípulos. Ou um profeta, ou um homem justo, é o mesmo que acolher o próprio Senhor. E por isso acolher também o Pai que o enviou. Jesus teve pouco acolhimento entre os seus e queixou-se disso mesmo também, não ser bem recebido na sua terra e mesmo fora, não tendo onde reclinar a cabeça, mas quer que os seus sejam bem acolhidos e considera-o feito a si. Era estrangeiro e acolheste-me e assim nos recompensará também. A hospitalidade era uma coisa que era tida em grande honra nos povos antigos e hoje também ainda continua em algumas nações, em alguns lugares. Há famílias que põem sempre mais um prato na mesa, não vai chegar algum hóspede, algum peregrino, ou então está sempre presente, está aquele lugar porque está sempre presente o grande hóspede que é Cristo. Jesus recompensou sempre quem o albergava, como a família de Lázaro, os discípulos de Emaús. Hoje, nos tempos atuais que estamos a viver, estes tempos de pandemia, nós temos que reinventar tudo isto, porque, infelizmente, não se vai perdendo o sentido, vai-se perdendo o sentido do acolhimento do irmão, mas agora com esta pandemia ainda mais, porque nem os amigos a gente pode acolher. Fazíamos ainda isso, acolhíamos os amigos por um interesse, porque é amizade, mas o pobre, o estrangeiro, fica de fora ou é apenas tolerado como imigrante enquanto serve. Os países pobres, com famílias pobres, a aldeia, são muito mais ricos na hospitalidade. Mesmo nestes tempos que nós estamos a viver, nós notamos uma diferença muito grande entre o viver na cidade, nestes tempos de pandemia, em que nos afastamos uns dos outros com medo, ou então se juntam só por interesse, para beber uns copos uns com os outros, enquanto amigos, mas se nós sairmos daqui e formos para a aldeia, apesar deste distanciamento físico, há uma proximidade num gesto que a pessoa tem para com a outra, porque vai levar algum fruto da terra, ou um vizinho. São novas formas que nós temos, formas antigas, mas novas, porque nós somos gente do toque. Jesus, para fazer os seus milagres, tocava nas pessoas e nós não podemos viver de outra forma. Isto impede-nos de vivermos a hospitalidade, por isso temos que nos recriar. Temos uma notícia triste, alguém vem ter connosco, fala de uma notícia triste e nós não podemos dar um apoio com um abraço e chorar com essa pessoa e estar abraçado. Não podemos, estamos impedidos de fazer isto. Por isso temos que reinventar e arranjar até maneiras ricas de hospitalidade. O acolhimento é um valor cristão a não perder e a implementar em todo o lado, a começar pela nossa catequese, como uma bela expressão do mandamento novo do amor, receber a todos, e receber os mensageiros de Deus. As famílias cristãs têm este costume de receber o padre, que agora também não pode ir à casa das famílias, mas é uma tradição bonita, porque é o mensageiro de Deus que é recebido também em casa. E também os pobres, pois mesmo com um copo de água dado a um pequenino, por ser discípulo de Cristo, não ficará sem recompensa. E isso nós somos chamados a fazer. Os nossos escuteiros estiveram a recolher, ao longo desta semana, bens alimentares para os mais pobres e mais desfavorecidos da nossa paróquia. As confrades de São Vicente de Paulo continuam a fazê-lo. O nosso centro social continua a receber tudo o que é preciso para ajudarmos os mais pobres e chegarmos aos mais pobres e aos mais desfavorecidos. Jesus
mostra-se sempre exigente e radical. E é preciso segui-lo, mesmo que se entre em conflito com a sociedade, em conflito com a família, e que possa até ser excluído desta sociedade. Às vezes somos excluídos, nós sentimos isto também na nossa vida e na nossa caminhada. Mas quem prefere a família ao Senhor não é digno dele, diz também o Senhor. É preciso arriscar tudo pelo reino, mesmo sem segurança quanto às consequências. É preciso estar disposto a tomar a própria cruz para o seguir e deixar a vida à nossa maneira para ganhar outra forma, à maneira de Cristo. É isso que nós precisamos de fazer. E aqueles que ouviam São Paulo compreendiam melhor a sua doutrina sobre o batismo, pois faziam-no por imersão na água, com maior simbolismo do que o rito atual, e pelo batismo nós entramos na morte do Senhor e saímos com Ele ressuscitados. E o apóstolo São Paulo tira daí as consequências, que é ter uma vida nova. E é essa vida nova que nós queremos, uma vida nova, pois Cristo ressuscitado já não pode morrer e foi o pecado que o levou à morte. Assim devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Tão poucos cristãos, todavia, vivem esta mística batismal. Que esta palavra que o Senhor hoje nos oferece nos ajude a vivermos melhor a hospitalidade, vivermos melhor a caridade, o amor ao próximo. E só o podemos fazer se fizermos isto que São Paulo nos convida e que aconteceu no dia do nosso batismo. Nós somos batizados e por isso, a cada momento, nós podemos morrer com Cristo nas águas do batismo e ressuscitarmos para uma vida nova. Professamos agora a nossa fé em Deus Pai, Filho encarnado no seio da Virgem Santíssima e feito homem, e no Espírito Santo, também na Igreja una, santa, católica e apostólica, enfim, em tudo aquilo que a Santa Igreja proclama e ensina. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e Filho, e com o Pai e Filho haverá glorificado. E Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, façamos subir até Deus as súplicas da Igreja e da humanidade e imploremos com muita confiança: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos, irmãos. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, e recebam em recompensa a vida eterna. Oremos, irmãos. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos, e estes não desprezem os conselhos dos seus pais, oremos, irmãos. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé
e vivam para Deus que os chamou. Oremos, irmãos. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoe as nossas faltas de bondade e dê aos defuntos a companhia dos santos. Oremos, irmãos. Senhor, vinde em nosso auxílio com a vossa graça, para pegarmos na nossa cruz todos os dias, vos descobrirmos na pessoa dos mais pobres e vos amarmos acima de todas as coisas. Por Cristo nosso Senhor. De uma meditação acerca do amor de Deus, ouvimos o seguinte: só Deus merece ser amado de modo absoluto e sem condições. Tudo mais deve ser amado na medida em que é amado por Deus. O Senhor pede-nos sem dúvida que amemos a família e o próximo, mas nem mesmo estes amores devem ser antepostos ao amor de Deus, que deve ocupar sempre o primeiro lugar. Amando a Deus, os demais amores da terra purificam-se e crescem. O coração dilata-se e torna-se verdadeiramente capaz de amar, superando os obstáculos e as reservas de egoísmos sempre presentes na criatura humana. Quando se ama a Deus em primeiro lugar, os amores limpos desta vida elevam-se e enobrecem-se ainda mais. O cristão que luta por negar-se a si próprio encontra uma vida nova, a de Jesus. Respeitando o que é próprio de cada um, a graça transforma-nos, até nos fazer adquirir os mesmos sentimentos de Cristo em relação aos homens e acontecimentos. Vamos imitando as suas atitudes, de tal maneira que surge em nós uma nova maneira de pensar, agir, simples e natural. Passamos a ter os mesmos desejos de Cristo, cumprir a vontade do Pai, que é a expressão clara do amor. De facto, não há peso nem medida para amar a Deus. Ele espera que o amemos com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. O amor a Deus pode sempre crescer. Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna, Hosanna.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, Cardeal Patriarca Manuel Clemente, os seus bispos auxiliares, Joaquim, Daniel e Américo, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Rezamos em ação de graças pelo 5º aniversário da ordenação do Padre Ricardo Figueiredo, também pelos 50 anos de matrimónio da Dona Arcanja e do Sr. Armando. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que recordamos neste dia: Maria Helena Celestino, Cristina Magalhães, no 2º mês de falecimento, Manuel Pereira Patrão, João Silva, Maria da Paz Félix dos Santos, Adelino Rodrigues, esposa e filhos, Maria José Menezes e ainda de todos os outros nossos familiares, amigos, vizinhos, todos os que foram vítimas da pandemia, todos aqueles que gostávamos menos. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora da Misericórdia, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Bento Mene e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu tenho que ver a minha palavra, mas dê-me só palavras. O corpo de Cristo. Amém. Da homilia do Papa Francisco na solenidade do Corpo de Deus, ouvimos: Deus não nos deixou apenas palavras, porque é fácil esquecer o que se ouve. Deus não nos deixou só a Escritura, porque é fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, porque se pode esquecer também o que se vê. Deu-nos um alimento, e é difícil esquecer um sabor. Deu-nos um pão em que Ele está, vivo e verdadeiro, com todo o sabor do seu amor. Ao recebê-lo, podemos dizer: é o Senhor, Ele lembra-se de mim. Foi por isso que Jesus nos pediu: fazei isto em memória de mim. Fazei. A Eucaristia não é simples lembrança, é um facto. É a Páscoa do Senhor que ressuscita para nós. Na missa, temos diante de nós a morte e a ressurreição de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Reuni-vos e, como comunidade, como povo, como família, celebrai a Eucaristia para vos lembrardes de mim. Não podemos passar sem ela.
é o memorial de Deus e a cura à nossa memória ferida. Cura, antes de mais nada, a nossa memória órfã. Vivemos numa época de tanta orfandade. Cura a memória órfã. Muitos têm a memória lesada por faltas de afeto e dolorosas decepções, vindas de quem deveria ter dado amor. Deus, porém, pode curar estas feridas, introduzindo na nossa memória um amor maior, o dele. A Eucaristia traz-nos o amor fiel do Pai, que cura a nossa orfandade. Dá-nos o amor de Jesus, que transformou um sepulcro de ponto de chegada em ponto de partida, e da mesma maneira pode inverter as nossas vidas. Infunde-nos o amor do Espírito Santo, que consola porque nunca nos deixa sozinhos e cura as feridas. Com a Eucaristia, o Senhor cura também a nossa memória negativa, aquele negativismo que frequentemente se apodera do nosso coração. O Senhor cura esta memória negativa, que sempre faz vir ao de cima as coisas mal feitas e deixa-nos na cabeça a triste ideia de que não servimos para nada, que só cometemos erros que nos fizeram errados. Jesus vem dizer-nos que não é assim. Ele é feliz quando está na nossa intimidade e sempre que o recebemos. Lembra-nos de que somos preciosos, somos os convidados esperados para o seu banquete, os comensais que ele deseja. Neste momento de maior recolhimento, agradeçamos ao Senhor pelas maravilhas que continua a realizar em cada um. Agradeçamos o dom que o próprio Cristo é para nós e peçamos a Jesus para sermos mais santos. Rezemos e cantemos com o coro.
Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos deem a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar um pouco para alguns avisos. Nós somos uma das paróquias e uma das freguesias que vai entrar em recolhimento obrigatório, num confinamento especial novamente, mas não deixamos de vir à missa. O Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se de falar nisso, certamente, mas isto já estava decidido com a DGS e não é alterado em relação a nós. Continuamos a poder sair de casa, não só para aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, que é para fazer desporto, faz bem ao corpo, para ir às compras também é para nos alimentarmos e para ir à farmácia comprar os medicamentos para cuidarmos da nossa saúde física. E também podemos sair para ir ao culto. Era o que faltava ele dizer, para todas as religiões. Para nós, podemos sair para vir à Igreja alimentar o nosso espírito e a nossa alma e recebermos Jesus sacramentado. Podemos sair para isso. Poderemos ter algum confronto com algum vizinho ou alguma coisa que nos diga o que é que estamos a sair, mas podemos. E mesmo com a polícia, que também não está informada acerca disto e pode às vezes nos interpelar. Mas estamos à vontade e por isso continuamos com os mesmos horários. E eu estarei cá na terça-feira para confessar entre as 18h30 e as 20h. E no próximo sábado, para além dos horários da semana, no próximo sábado, há missa de primeiro sábado às 11 horas da manhã, aqui na nossa igreja, 4 de julho às 11 horas da manhã. Queria também avisar que amanhã, dia de São Pedro e São Paulo, não haverá missa na igreja. Haverá missa através do YouTube. É o encerramento do ano de catequese do CIS. Não caberiam todos aqui na igreja e por isso fazemos a Eucaristia assim, mas é aberta a toda a gente. Se forem ao YouTube CIS de Belas, conseguem encontrar esta Eucaristia, que será amanhã às 9h30 da noite. Também em relação a isto, em que nós percebemos às vezes uma espécie de perseguição aos cristãos, quando não se fala da religião, quando não se fala dos nossos direitos. Está aqui connosco o professor Ricardo Homem, que é professor de Religião e Moral, e que nos vai dar uma palavrinha sobre as matrículas este ano. Também não está assim muito claro, e ele vai nos explicar exatamente como é que é a matrícula das nossas crianças e jovens nesta aula. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo, sou professor de Educação Moral e Religiosa Católica há cerca de 15 anos. Estou aqui hoje convosco, aqui na Paróquia de Belas, na Diocese de Lisboa, em nome dos meus colegas, também eles professores de MRC, também em nome dos bispos, porque têm sido vários os convites dos nossos bispos nestes últimos dias, alertando para esta situação. A nossa disciplina é uma disciplina que está presente em todas as escolas, sejam elas estatais, sejam elas privadas, em que procuramos, acima de tudo, trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens e dando-lhes esta notícia que o Evangelho partilhava connosco e de modo particular São Paulo. Estamos vivos em Cristo. É esta a grande notícia que queremos dar. Para isso, precisamos efetivamente que as pessoas, sobretudo os encarregados de educação, possam estar atentos e poder fazer esta escolha. O convite que fazemos, em primeiro lugar, é aos alunos, mas sabemos também que para pais, encarregados de educação e também os avós, que podem ter também aqui um papel importante neste acompanhamento e neste depósito da fé. É uma disciplina que não substitui a catequese, complementa a catequese, porque estamos num outro âmbito, não estamos dentro da igreja, fisicamente o edifício, pertencemos à igreja, mas procuramos acolher a todos. E nestes tempos, ainda há pouco o Padre António falava connosco do acolhimento e desta hospitalidade. É exatamente disto que estamos a falar. Poder acolher a todos. E com isto ajudá-los a reconhecer-se que são amados e desejados e sonhados por Cristo. Este ano as matrículas, ao contrário daquilo que acontece em anos anteriores e devido à situação que estamos a viver em todo o país e em todo o mundo, as inscrições são feitas de forma online
e por isso é importante que cada encarregado de educação, cada pai, quando faz a matrícula, possa fazer essa opção. Nós, professores, estamos aqui para acolher todos os alunos, independentemente daquilo que seja a sua experiência de fé, se andando na catequese, não andando na catequese, é para todos. Porque queremos chegar a todos e transmitir a todos que em Cristo Jesus estamos vivos. Obrigado, Padre António, em nome de todos os meus colegas também, por este momento e desejar a todos um bom domingo. Muito obrigado, professor Ricardo. Lembro que esta inscrição online aparece lá Educação Moral e Religiosa, não diz que é católica, por isso precisa ainda de mais uma coisa. Depois de fazerem online, tem que telefonar para a escola a dizer que é católica, porque senão não fica feita, ou não se sabe para onde é que é a inscrição. Portanto, implica que haja este telefonema dos pais depois para a escola a acrescentar isto mesmo. Portanto, são coisas assim que são veladas e que nós temos que aprender a viver com elas. São ratoeiras, como diz o nosso diácono. Mas nós aprendemos a viver e a levar a cruz do dia a dia, que seja sempre assim, estas cruzes que são muito leves. Um santo domingo para todos os que estiveram aqui presentes, praticamente todos aqueles que nós rezamos nesta Eucaristia partiram para o Senhor ao longo desta pandemia. Não foi do Covid, foi porque foram chamados por outras circunstâncias, por problemas que surgem na vida, como a Dona Cristina e como todos os outros que aqui foram nomeados, foram apanhados também no meio desta pandemia, e rezamos por todos eles e por todos os outros que partiram também. Que o Senhor nos dê força e coragem para carregarmos a nossa cruz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Rádio Renascença transmitiu diretamente da Igreja Paroquial Nossa Senhora da Misericórdia a missa do 13º domingo do Tempo Comum. A equipa que hoje esteve consigo, Diogo Carvalho nos comentários e na parte técnica José Ferreira, despede-se, desejando-lhe um santo domingo e uma ótima semana. Continue com a Renascença.